Salve, salve pessoal, tudo bem, meus consagrados? Vamos começar mais uma aula de filosofia e hoje eu trouxe um tema para nós refletirmos nessa aula de filosofia, né? Que é a amizade. Nesse tempo em que nós estamos distanciados dos nossos amigos ou colegas, devido a essa pandemia e ao distanciamento social, a gente acaba percebendo que não há mais esse vínculo afetivo que a amizade pode proporcionar. Então, eu trouxe esse tema para que possamos refletir sobre a amizade, pensar os pontos importantes da amizade, os pontos negativos da amizade. Vamos entender sobre o que é sinergia, uma palavra que poucas pessoas conhecem, né? Esse termo sinergia e o que ela tem a ver com a amizade. Tranquilo? Vamos começar a aula? Senhores, então, inicialmente eu quero refletir junto com vocês sobre essa palavra que eu falei aqui no final, no último slide ali, sobre o que é sinergia, né? Eu até coloquei uma definição aqui explicativa para que possamos entender um pouco melhor. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Se você já participou de algum time com seus amigos, com os quais realmente se divertiu, então você já sentiu uma coisa chamada sinergia. Então, se algum momento da vida de vocês você já participou de alguma atividade, de alguma brincadeira, onde era necessário formar um time de amigos, né? E esse time precisava trabalhar junto, unido, né? Para poder vencer, né? E você se divertiu com aquela ação, se sentiu bem, deu tudo certo. Então ocorreu o que nós chamamos de sinergia. A sinergia é o quê? Ela é obtida quando duas ou mais pessoas trabalham juntas para obter um resultado melhor do que aquele que seria obtido se cada uma tivesse trabalhado sozinho. Então, quando duas pessoas ou mais se juntam para trabalhar e obter um resultado melhor, e conseguem obter esse resultado melhor, nós chamamos de sinergia. Nós falamos que esse grupo ou essa dupla tiveram uma sinergia. É que nem, por exemplo, na escola, muitas vezes, né, quando trabalha em grupo ou em dupla, a gente sempre escolhe alguém que a gente tem mais facilidade de interagir para conseguir desenvolver a atividade, né? Então eu tenho uma sinergia com o fulano de tal, o meu colega aqui, eu me dou melhor com ele. Então a gente consegue se entender. Então nós temos uma sinergia. A sinergia também está na natureza, né? Por exemplo, você já viu que os rinocerontes andam com pássaros que se alimentam em suas costas, né? Então, os rinocerontes ele tem alguns insetos, né, carrapatos que ficam em suas costas. Quem já viu um rinoceronte sabe que o rinoceronte consegue ir lá, pegar nas costas e tirar os carrapatos, né? Ele precisa do quê? Dos pássaros. Então, o rinoceronte ele permite que os pássaros pousem em cima das suas costas, né, em cima, embaixo, para ficar ali comendo os insetos, né, que está em seu corpo. Então, a gente percebe essa energia também na natureza, quando dois animais se beneficiam, né? Tá até ali no texto, ó. Os dois obtêm benefícios. O pássaro se alimenta e o rinoceronte fica limpo. Então, esse processo nós chamamos de sinergia, quando há o benefício dos dois indivíduos, ou mais, né? Para obter a sinergia, olha só, para nós obtermos essa sinergia nos relacionamentos, você precisa entender, precisa aprender a lidar com as diferenças que existem nas pessoas. Então, a gente percebe que ninguém é igual, se, por exemplo, eu não sou igual a você, por exemplo. Né? Todos nós somos diferentes, nós temos nossas diferenças. Então, para que essa sinergia ocorra, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, né? Saber aceitar a diferença do próximo, né? Lidar com ela, porque senão não vai existir a sinergia, né? Aqui vai dizer o seguinte: diante da diferença, nós podemos ter três atitudes, né? Sempre que a gente encontra uma situação onde a gente precisa trabalhar em grupo e a gente precisa dessa sinergia, nós podemos encontrar nas pessoas essas diferenças.
né? E diante dessas diferenças, nós podemos encontrar três atitudes: o fugir, o tolerar e o celebrar. Eu lembro que quando eu participava de trabalhos em grupo, na época da faculdade, né, era interessante. Eu tinha um grupo de amigos que eu tinha uma facilidade de fazer trabalho, eu sempre fazia com eles. Nós tínhamos essa sinergia. Somos amigos até hoje, nos vemos, nos falamos ainda pelo WhatsApp, né, por causa da distância. E eu lembro que quando a gente ia fazer trabalho, a gente começava a fazer trabalho, debater sobre o assunto. Daqui a pouco um desentendia aqui, o outro desentendia ali. A gente estava já discutindo. E aí daqui a pouco parecia que não ia dar certo, não ia dar certo. A gente ia se entendendo, no final o trabalho saía. E daquela discussão que aconteceu lá no meio do trabalho, parecia que a gente ia levar para fora daquele estudo, daquele trabalho. Não, terminava o trabalho, a gente ia para o cinema, ia comer um lanche, como se nada tivesse acontecido. Né? Então quando a gente está se relacionando com as pessoas, nós vamos encontrar e perceber essas diferenças. Né? Só que quando nós encontramos essas diferenças nas pessoas, nós temos a liberdade de, de lidar com as atitudes das pessoas. Né? Então, diante dessas diferenças, nós podemos ter três atitudes: né? Fugir, tolerar ou celebrar. Vamos começar ali pelo perfil fugitivo, né? Ou fugir. Acompanhe comigo a leitura do texto, por favor. Os fugitivos, eles morrem de medo das diferenças. Eles se sentem incomodados com o fato de alguém poder ter uma cor de pele diferente, acreditar em um Deus diferente ou usar uma marca de jeans diferente daqueles que usam, né? Isso porque são convencidos de que a sua maneira de viver é a melhor. Então, aquela pessoa que tem um perfil de fugitivo, aquela pessoa que tem um perfil de fugitivo, ela muitas vezes não aceita a diferença do outro. Ela sempre vai achar que ela é perfeita, ele é perfeito, né? O que você tem a oferecer é inferior do que eu tenho a oferecer, né? Quem tem um perfil do fugitivo, aqui no texto, ó, até pegar o laser aqui, ó, eles adoram o quê? Ridicularizar aqueles que são diferentes, porque acreditam estar salvando o mundo de uma ameaça terrível. Não hesitam nem mesmo de se envolver fisicamente na questão, se for preciso, e geralmente se envolve com gangues e panelinhas, ou grupos de marginais. Então, pessoal, o que a gente pode entender é o seguinte: perfil fugitivo, como eu falei, né? Ele se acha superior a outras pessoas, certo? E agora nós vamos aí para o segundo perfil, que é o perfil do tolerante. Os tolerantes eles acreditam que todos têm o direito de ser diferentes. O tolerante ele acredita que todos têm o direito de ser diferentes. Eles não evitam a diversidade, mas também não assumem ela. Seu lema é: você fica na sua, que eu fico na minha. Faça do seu jeito, que eu faço do meu. Então, esse termo aqui, ele acredita nas diferenças, mas ele é um pouco mais individualista, porque ele não consegue, né, assumir a sua diversidade. Né? Acompanhe comigo na leitura ainda. Ó. Faça do seu jeito, que eu faço do meu. Você não me aborrece, que eu não o aborreço. Embora eles cheguem perto de conseguir, na verdade eles nunca obtêm a sinergia, porque veem as diferenças como obstáculo e não como uma força potencial que pode ser utilizada. Eles não sabem o que estão perdendo. Então, como nós vimos ali no perfil do fugitivo, o perfil do tolerante também não consegue essa sinergia, porque ambos têm um perfil mais individualista, né? Pensam somente em si, né?
Então, enquanto um se acha superior ao outro, no caso do fugitivo, o tolerante, ele não gosta de se envolver. Eu fico com a minha parte, você fica com a sua, né? Cada um se vira aí. E temos o último, que é o perfil do celebrador. Os celebradores, eles valorizam o quê? As diferenças, certo? Eles veem como uma vantagem, não como uma fraqueza. Então, essas diferenças, para os celebradores, veem como vantagem. Então, eles usam dessas diferenças para poder criar essa sinergia, né? Eles aprenderam que duas pessoas que pensam de maneira diferente pode ir além do que duas pessoas que pensam do mesmo modo. Eles percebem que celebrar as diferenças não significa necessariamente concordar com estas diferenças, como torcer por um time ou por outro, mas apenas que você as valorize. Aos olhos deles, ocorre o seguinte, né? Diversidade é igual fagulhas criativas, o que é uma oportunidade. Então, para o celebrador, eles veem essa diversidade como forma de poder ir além. Então, só é possível conseguir essa sinergia a partir do momento que nós respeitamos e valorizamos as diferenças, né? E vemos nessas diferenças oportunidades, né? E assim conseguiremos, respeitando essas diferenças e vendo essas oportunidades, é possível que nós possamos trabalhar juntos, né? E adquirir a sinergia. E aí? Aí eu pergunto a vocês, nós vimos três perfis diferentes. Além do que eu li para vocês, do que eu exemplifiquei aqui para vocês, vou deixar esse texto aqui abaixo. Eu gostaria de saber, né, qual desses três perfis vocês se identificam, né? Então, eu quero que vocês reflitam nisso. Nós temos que entender, por exemplo, que, como eu falei no início dessa aula, que as pessoas são diferentes umas das outras. Nós temos que respeitar e aceitar essa diversidade, essas diferenças, e utilizar essas diferenças como proveito de trabalhar em equipe, né? Como oportunidades, certo? Respeitando cada um no seu nível, né? E na sua bagagem de vida. Tranquilo, pessoal? E eu vou deixar 7 exercícios para vocês, né? O exercício número 1, o que você entendeu sobre a sinergia, né? Você vai me dizer, na sua opinião, o que seria a sinergia. Não vou falar muito, senão vou dar a resposta. A questão número 2, o que significa para você ser amigo, né? Quero que vocês pensem num amigo que vocês têm, amigo ou amiga, e tentem responder o que seria, o que é para você ser amigo. Temos a questão 3, na sua opinião, a diferença entre amigo e colega. Quero que vocês expliquem, né? Quero que vocês me digam se amigo e colega é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. Quero que vocês expliquem o porquê não é. Você se considera um bom amigo, né? Sim ou não, né? Dependendo da sua resposta, sim ou não, quero que vocês expliquem o porquê. A 5. Por que os fugitivos morrem de medo das diferenças? Né? Então, quero que vocês reflitam aí. Lembrem que eu falei que os fugitivos eles se sentem superiores, né? Que só eles têm a razão. A questão 6. Aceitar tudo que o outro diz e faz é ser amigo de verdade? Né? Explique. Então, aceitar tudo que o seu amigo faz ou diz é uma demonstração de ser amigo? Se eu discordar, eu tenho um amigo e se eu discordar dele, eu não estou mais sendo amigo dele? Né? Quero que vocês expliquem. A 7. Escreva o nome de um amigo e descreva as suas principais características. Vocês vão escolher um amigo e vai descrever as características desse amigo, né? Não as características físicas, mas da sua essência, como ele se apresenta como amigo para vocês.
Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para sanar, de tirar essas dúvidas. Beleza? Tranquilo? Feliz Natal a todos. Até mais.